Demorou, mas o mundo começou a perceber e a observar o Brasil como nós brasileiros nos acostumamos a perceber e a observar nos 2 últimos anos, principalmente durante a pandemia. O mundo começou a perceber que o Brasil se constitui hoje na maior ameaça global no que diz respeito à saúde mundial. É sobre isso que nós iremos falar agora. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E convido a você que está passando aqui pelo canal para se inscrever e nos ajudar a compartilhar vídeos que trazem a verdade baseada na ciência. Pois é, eu vou começar esse vídeo mostrando para vocês alguns dos títulos de editoriais dos jornais mais importantes do mundo no que diz respeito à atual situação do Brasil em relação à pandemia de Covid-19. Eu até tomei nota aqui e vou ler para vocês ao mesmo tempo em que o card aparece aqui ao lado com a manchete em inglês. O The Guardian, que é um importante jornal londrino, diz o seguinte: surto de Covid no Brasil é uma ameaça global que abre portas para variantes letais, diz a ciência. Já o jornal NPR diz o seguinte: o presidente do Brasil é uma ameaça à saúde global. O The Washington Post, no seu editorial desta semana, revelou a seguinte manchete: variante do Brasil cresce em território fértil e é uma ameaça para o mundo inteiro. Já o jornal New Scientist disse o seguinte: o quão ameaçadora para o Reino Unido é a variante brasileira. Por fim, o jornal The New York Times, em seu editorial desta semana, disse que a crise de Covid no Brasil é um aviso para o mundo inteiro. Ou seja, todos os principais jornais do mundo, e olha que tem muito mais, iria até se tornar chato eu ficar repetindo manchetes de editoriais dos mais importantes jornais do mundo aqui, mas há muito mais. Mas a grande maioria dos jornais mundiais essa semana externou por meio dos seus editoriais a enorme preocupação com a segurança da saúde global a partir do que está acontecendo em nosso país. O nosso país é encarado pelo mundo hoje como uma ameaça global, uma vez que o coronavírus está circulando livremente no Brasil e a partir dessa circulação livre ele se multiplica muito, aumenta bastante a chance de que ele sofra mutações e aumenta bastante a chance de que essas mutações possam torná-lo mais infeccioso e possa torná-lo inclusive mais letal. O grande medo da ciência mundial qual é? É que essas variantes que possam vir a surgir aqui no Brasil possam inclusive driblar a resposta imunológica produzida pelas vacinas. Isso mesmo, já há indícios inclusive que a variante do Amazonas é capaz de driblar a resposta imunológica produzida pela vacina Coronavac. Esse é o grande medo mundial, o medo de que todo o esforço da ciência ao longo desse ano para produzir vacinas para proteger a população mundial contra a Covid-19 caia por terra em função da enorme circulação do coronavírus no Brasil e da enorme possibilidade de aqui surgirem outras variantes que sejam inclusive mais resistentes ao efeito das vacinas. Boa parte dos jornais também destaca a negligência, a omissão e até o descaso do nosso presidente da República, que trata a atual situação da pandemia no Brasil como um mimimi, como frescura da população e como sensacionalismo da imprensa. Isso é muito grave, isso fará com que o nosso Brasil seja isolado da população mundial. O mundo inteiro vai começar a isolar o Brasil e a Organização Mundial da Saúde, inclusive, alertou que as possíveis variantes que possam surgir aqui no Brasil põe em risco os vizinhos da América Latina e põe em risco também todo o planeta Terra nesse esforço que está sendo feito para vencer a pandemia. Tudo a partir da falta de articulação da Presidência da República, do Poder Executivo Nacional em relação ao enfrentamento dessa pandemia. Na verdade, nós estamos vivenciando desde o início da pandemia um processo de negação constante da sua importância pelo Presidente da República, que em nenhum momento assumiu suas prerrogativas constitucionais de conduzir o enfrentamento a essa grave ameaça à saúde, à economia e à
a educação do povo brasileiro. E é precisamente por compreender que o nosso presidente é um incapaz de conduzir os destinos da nação que o PDT, através do seu presidente Carlos Lupe e através do seu vice-presidente Ciro Gomes, ingressaram com um pedido junto ao Supremo Tribunal de interdição do presidente da República, compreendendo que ele não está atualmente em pleno gozo das suas faculdades mentais. Outros senadores começaram, inclusive, a protocolar no Supremo Tribunal queixa-crime contra o presidente da República por crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, pela negligência e, mais que isso, pelo fato do presidente ter se aliado ao coronavírus nesse processo de espalhamento. Eu tenho dito aqui no canal que o presidente da República, Jair Bolsonaro, mais do que omissão em relação à pandemia, ele tem se aliado ao coronavírus para facilitar a sua disseminação pelo Brasil e facilitar a contaminação da população brasileira. Afinal de contas, o Bolsonaro nunca escondeu que o seu projeto era fazer com que a maior quantidade possível de pessoas no Brasil contraíssem a doença para a partir daí ter a imunidade de grupo, ou como ele chama, imunidade de rebanho. E nós já mostramos aqui no canal que essa é uma estratégia genocida, porque isso iria representar algo em torno de 5 a 6 milhões de brasileiros mortos. Felizmente, nós estamos, bem ou mal, aderindo a alguma forma de isolamento e proteção e começando a imunizar a população, embora de uma maneira muito lenta. A lentidão desse processo de vacinação, que inclusive fez com que o presidente da República, cobrado, mandasse ir buscar na casa da mãe dos brasileiros a vacina, numa atitude muito grosseira e desrespeitosa, essa lentidão se deve unicamente ao fato de que o presidente da República e o Ministério da Saúde não deram a devida atenção à aquisição antecipada de vacinas lá no ano passado. Vários documentos mostram que, por exemplo, a Pfizer, desde agosto, setembro do ano passado, vem oferecendo doses antecipadas para o Brasil, que vem negligenciando essa aquisição antecipada. O próprio amalucado do Donald Trump adquiriu 300 milhões de doses antecipadas para os Estados Unidos, que conseguem hoje imunizar 2 milhões de norte-americanos em um único dia. E o Brasil tem pouco mais de 3% da sua população vacinada até agora. Isso significa que os Estados Unidos conseguem, em apenas 3 dias, imunizar todo o quantitativo da população brasileira que já recebeu a vacina até agora, evidenciando que, essencialmente, no Brasil o que falta são doses disponíveis para o SUS proceder à vacinação de nossa gente. E não há a essa altura que, se falar em estabilidade democrática, estabilidade econômica, o presidente Jair Bolsonaro vem dando provas sucessivas de que não está em pleno gozo das suas faculdades mentais e que por isso mesmo não reúne condições de conduzir os destinos da população brasileira. É urgente que as instituições do Brasil se insurjam contra esse projeto genocida do Bolsonaro e que a população faça o mesmo. Caso contrário, o Brasil amargará um triste futuro em relação à pandemia de Covid-19, em relação à sua economia e em relação à sobrevivência de sua população. É urgente, portanto, que a gente destitua do poder esse genocida, esse criminoso intitulado Presidente do Brasil. Essa era a minha contribuição de hoje. Se você gostou, não deixa de compartilhar, deixa teu comentário para que nós possamos fazer uma corrente positiva, uma corrente em defesa da vida contra esse ataque à nossa democracia e à integridade física de nossa gente, perpetrado, pasmem, pelo próprio presidente da República.